Então, bem-vindos aos conceitos fundamentais de mecânica. Como eu tinha dito, a gente está mudando agora no projeto de ensino a nossa metodologia, passando para minicursos. Então, com a mudança de metodologia, vem uma certa lentidão em mudar, em não ser mais aquilo que a gente está acostumado a fazer. Então, a gente está começando devagar, tanto para nós mesmos, quanto para quem vê esses minicursos, que são vocês. Então a gente está começando tranquilo, então a aula de hoje vai ser mais introdutória, mais básica em relação ao que vem pela frente. Então, se vocês acompanharem tanto as aulas, essa de agora quanto a da semana que vem, e os outros minicursos, as próximas aulas que tiverem aí no futuro, vai ser aí crescente, em grau de aprofundamento, de dificuldade. Então hoje a gente vai começar assim, vamos aquecer. E nós vamos dividir hoje essa apresentação em três. A primeira parte da apresentação eu foquei mais em a gente falar sobre referências bibliográficas para a física básica. Não só mecânica, mas para a física básica do, do ciclo básico inteiro, da engenharia. Então, física um, 2, 3 e 4, não sei até qual vocês têm, mas dá para usar esses livros em suma para aprender qualquer parte da física. E aí eu vou mostrar para que cada um serve e tudo mais. Depois da gente conversar sobre as referências bibliográficas, a gente vai fazer uma rápida revisão qualitativa, de conceitos do cálculo e, por fim, a gente vai falar sobre conceitos básicos da mecânica rapidamente e fazer uma questão. E aí, com isso, a gente vai finalizar a aula de hoje e deixar os próximos assuntos da semana que vem, como está na divulgação da Paula, ela vai falar mais sobre a dinâmica, sobre as três leis de Newton e aprofundar mais nessa parte que é mais interessante até, mas hoje a gente vai só introduzir. Então vamos lá. Primeiro, as referências bibliográficas. Por que que eu gosto de falar de referência bibliográfica? Porque quando eu entrei, quando eu estava no primeiro, segundo período, eu me sentia muito perdido em relação ao que eu deveria ler. Eu seguia muito cegamente, vamos dizer assim, ah, o livro que estava sendo passado pela disciplina, pelo professor da disciplina. Às vezes não era o livro mais apropriado para eu poder estar estudando, mas era o que eu tinha ali. Então, eu nunca tive essa conversa com alguém de tipo, quais são as possibilidades aí? Então, essa conversa que eu quero ter com vocês é agora. O primeiro livro, os primeiros livros, né? Então, vou falar em uma ordem de dificuldade crescente. Os primeiros são sem cálculo, são livros que seriam do nível de ensino médio. Esse primeiro livro aqui é um livro que é queridíssimo para mim, que é o Física Conceitual, do Paul Hewitt, e ele tem discussões muito interessantes, ele é muito bem escrito, muito didático, para falar sobre os conceitos da física. Então, ele é muito bom. E todas as aulas que vocês vi, se vocês chegarem a dar uma olhada na playlist que eu mandei de física, do projeto de ensino, né, no período passado, eu passei a física baseado, nesse livro, na física conceitual, tentando secar a parte de matemática e cálculo para a gente poder dominar a parte intuitiva da física, por isso que eu tinha feito dessa forma. Então, é um livro que eu gosto muito, vale a pena dar uma olhada. Entre esses aqui, é o que eu mais gosto. E esses outros dois aqui, Tópicos de Física, do Hello, Walter e Newton, e o Física Clássica, né, tem toda a física do ensino médio neles dois, e são ótimos livros para estudar essa física do ensino médio, sem cálculo nenhum, né, sem o cálculo da, da graduação, né, no caso, sem limite, derivada, integral. E, por último, um livro russo, muito, muito bom, com problemas muito difíceis, que só usa a matemática básica, que vai, né, até o ensino médio, a matemática do ensino médio, que são os problemas selecionados de física do Sarajevo. Esse livro é muito famoso entre as pessoas que vão tentar ITA, IME, esses vestibulares militares, porque são só um livro só de problemas, não tem teoria nenhuma. Então, mas são problemas que é para quebrar a cabeça, ficar muito tempo neles para poder evoluir. Então, se você
tiver uma base matemática mais sólida e quer exercitar a física assim num nível de ensino médio, num nível avançado, mas com a matemática de ensino médio, esse é um bom livro, Problemas Selecionados de Física Elementar do Saraiva. Então, por que que eu passo esse livro para a gente aqui que está tendo uma conversa sobre a graduação? Porque, de vez em quando, a gente está com alguma dificuldade. A física é gigante e ela é muito profunda. Então, em algum momento, a gente pode estar com uma dificuldade muito grande em algum tópico e pode ser que a gente precise dar um passo para trás e pegar algum desses livros aqui para poder ler aquele tópico, por exemplo, física conceitual ou tópicos de física do Newton, pegar algum desses livros para poder olhar de uma perspectiva mais simples e a partir daí poder subir os degraus de dificuldade, né? Ter essa humildade, né? Às vezes a gente quer pegar o livro mais difícil para parecer o fodão, mas o processo de aprendizagem, ele precisa ter essa humildade, né, da gente poder voltar nesses livros aqui. Então, se a gente precisa voltar, tem essas referências aqui de ensino médio que são boas, né? Ah, e todos esses slides aqui que eu estou mostrando, eu vou mandar para vocês depois aqui que terminar, e aí vocês vão ter acesso aqui às capas, aos nomes dos livros, enfim, e tudo que a gente conversar hoje. E aí, agora com cálculo, como eu disse, estou falando em ordem de dificuldade, né? Aqui não está em ordem de dificuldade, são esses quatro livros, mas os que eu mais gosto, né, do Física Conceitual para ver conceitos e para resolver problemas mais avançados, aqui o do Saraiva, que é o livro russo. Agora, com cálculo, entrando dentro do que a gente quer realmente aqui, né, entender a mecânica do Fundamentos de Mecânica da Física 1 da graduação. Então, o primeiro livro, o que é o mais básico, e o que inclusive a parte de física que, pelo menos da minha aula, eu baseei no Halliday e Resnick, esse livro de Fundamentos de Física, e acho que a Paula também, na parte da semana que vem, vai basear nesse livro, porque ele é o livro mais didático, né, o mais básico dentre os livros que a gente conhece normalmente, ele que é o utilizado para essa disciplina, né? Então ele tem um mínimo de cálculo, ele tem discussões mais ou menos interessantes. E se você tem uma menor base da matemática do fundamental e ensino médio, ele é mais interessante. Eu, particularmente, não gostava muito das discussões que o Halliday tinha. Então, por isso que às vezes eu ficava meio, mas eu gostava dos exercícios. Então, fica a dica aí de que esse aqui normalmente é utilizado, né? Normalmente é o sugerido, então vocês já devem conhecer. E todas essas sugestões que eu estou fazendo aqui, gente, é baseado em experiência pessoal, conversas, vídeos que eu já vi. Então, é algo pessoal. Talvez vocês tenham outros livros que vocês conheçam. Tem uma infinidade de livros sobre isso. Mas aqui é os que eu já tive contato. Então, por isso que eu estou passando eles. Um segundo livro é esse aqui do Halliday, Resnick. É do próprio Halliday, dos mesmos autores. Então, ele é menos básico, ele não chama Fundamentos de Física, ele chama só Física. Eu achei isso aqui a capa do 4. Ele é menos básico, então ele é bem parecido com o anterior, só que ele tem mais cálculo. Então, você vai ter que ter uma base matemática maior para ele, mas ele está próximo. Então, ele vai ter discussões um pouco mais profundas. Esse aqui é o Halliday, normalmente chama ele de capa branca. Ele tem capa branca e ele é um pouco mais avançado. Em ordem de dificuldade ainda, discussões um pouco mais profundas. Seria o do Alaor. Ele é um professor já aposentado da própria UFMG. E esse livro dele aqui é o Física Básica. Acho que na biblioteca tem, eu peguei ele já também. O físico, né? O livro físico lá na biblioteca da UFMG. Não sei se nas bibliotecas do campus de Montes Claros vai ter, mas é um livro com bons exercícios. Tem a mesma crítica para ele que eu tinha feito para do Halliday, que as discussões às vezes não são, não me agradavam tanto, mas os exercícios dele são bons. E tem outro livro, da mesma forma que o Halliday tem dois estilos aqui, tem o de capa branca e tem o Fundamentos de Física.
O Halliday também tem esse de capa vermelha, que ele é mais básico, e tem o de capa azul, que ele é bem avançado, e ele é bem mais avançado que esse de capa vermelha, e mas eu nunca tive contato com esse, mas o pessoal gosta bastante, às vezes, para físicas mais avançadas, mas para mecânica aqui, acho que esse aqui seria mais interessante. Eu não conheço esse outro, então não vou falar muito dele. Em ordem de dificuldade ainda, um pouco melhor. Esse aqui é o que eu mais gosto, porque eu acho que ele é o mais completo desses que a gente está conversando aqui, porque eu acho ele muito bem escrito. Eu gosto muito das discussões dele, que é o Física, do Jung Friedman. Tem 4 volumes também, igual aos anteriores. Normalmente tem 4 volumes, mecânica, de eletromagnetismo, de todas as físicas um, 2, 3 e 4. E ele já tem algum cálculo, mas eu gosto dele porque também tem exercícios muito bem selecionados em diferentes níveis. Aí então você já meio que é o meu preferido, né? O preferido de muitas pessoas. Tem algumas pessoas que às vezes não gostam de como ele é escrito, mas é como eu tinha dito, né? Isso varia de cada pessoa, depende de você. Então, às vezes você me pergunta qual que eu devo pegar desses aqui que você está falando. Testa eles, lê, folheia, vê qual que você acha mais interessante. Eu tô falando quais são os meus preferidos aqui, mas às vezes você vai funcionar melhor lendo as discussões do Alaor ou do Halliday, enfim. Mas esse aqui seria o que eu uso normalmente para ler a física. E também, um último, antes das considerações aqui, um último que é normalmente usado é o do Moisés, ou Moisés, que ele é um físico lá do Rio de Janeiro. Ele também é bem famoso. Seria o mais difícil desses aqui, que normalmente são usados para física um, 2, 3 e 4. Ele tem poucos exercícios e eles são complicados, né? Tem que ter uma base bem sólida em matemática. E ele tem bastante cálculo, tem discussões. Eu acho que ele não seja o livro ideal para quem está no primeiro ou segundo período, assim, de pegar de uma vez, mas fica a sugestão ou para dar uma olhada, para ver se acha interessante, olhar as discussões dele, porque os exercícios, às vezes, né, como são poucos e complicados, às vezes é melhor pegar exercícios de outros livros, né? Ô, Gustavo, Oi. licença. Você vai disponibilizar alguns desses como PDF aqui na plataforma ou não? Eu posso pegar, sim, facilitar, né, da biblioteca online e disponibilizar aqui para facilitar, né? Uhum, Vou disponibilizar os que eu achar, eu coloco aqui para ficar mais fácil. valeu. Aqui. Esse aqui, né, seria o mais difícil. Ele necessita um pouco mais de maturidade, eu acho, assim, da pessoa que está lendo. Então, às vezes não dá para entender ele no primeiro ou segundo período, por ser muita coisa, mas se você lê um ano depois, que você já entrou na faculdade, sei lá, no quarto período, já dá para aproveitar ele melhor, eu acho. E um último, que é muito, muito bom, ele é muito interessante, mas ele usa a matemática à vontade, ele usa o máximo de matemática, que é o livro do Feynman, que são as lições de física. Feynman foi um Nobel, um dos maiores físicos do século passado, teve envolvido em muita coisa importante da física, e ele é muito famoso por ser, né, piadista, trollzão, e ele também é famoso por ser um grande professor. Então, isso aqui, essas lições de física, ele também passa por toda a física, tá, do ciclo básico. Só que era o Feynman dando aula, e aí o Feynman tentava passar com do jeito dele, de um jeito genial, muito bom. Isso aqui é baseado em notas de aula dele, gravações de aula, principalmente dele. Tem 4 volumes também. Esse aqui é fácil de achar, porque tem um site oficial que é só para divulgar esse livro de graça de PDF na internet. Esse aqui é fácil de colocar, acho que eu já coloco aqui rapidinho ele também. E as discussões dele são brilhantes. Às vezes ele complica desnecessariamente só porque é muito bonito mesmo. E assim como os outros, não se assustem por ele ser avançado, algum avançado. É interessante pegar ele também e ver o que que você consegue aproveitar, o que que você acha legal, porque o Feynman é um ótimo comunicador, enfim.
Esses são os livros de física. Alguém quer dizer algo? O livro do Feynman, se eu não me engano, acho que Uhum. não tem exercícios nele, né? É só Não, uma discussão mesmo. é porque só são as discussões, realmente. É só a teoria. E as discussões são. Se você pega o livro do Feynman para ler, às vezes a própria discussão é um exercício de entendimento. Às vezes você tem que pegar no papel e escrever o que que ele está tentando dizer. Às vezes ele escreve matematicamente alguma situação e você tem que fazer também no papel para poder entender. Aí já é um exercício, entre aspas. Mas tem 3 volumes, que são só as aulas, mas eu acho que tem um quarto, que são com as listas de exercícios que eles passavam nas aulas, né? Que essas aulas são na Caltech, lá dos Estados Unidos, na faculdade que o Feynman dava aula. E acho que todo final de aula tinha, tipo, grupos de fazer exercícios, e aí eles deixaram isso num livro à parte. É tipo um livro bônus que tem dicas do Feynman sobre como aprender física. E eu acho que tem os exercícios, mas eu não cheguei a pegar. E acho que não sei como são os exercícios. Esse livro não é muito famoso assim, então acho que os exercícios dele não são tão interessantes quanto os que a gente já conversou aqui. Então, aí, tem sugestões, tem inúmeras sugestões, esses aqui são os que eu conheço e que vocês podem estar usando. Então, uma sugestão minha é às vezes não ficar focada num livro só, sempre, porque é a sugestão da matéria ou alguma coisa assim. Uma formação mais completa de física, ela passa por diferentes referências. Então, às vezes, você entende melhor cinemática no Halliday. Você entende mais o que ele está falando nesse livro. E às vezes, você não gosta tanto da parte de dinâmica do Halliday. Aí, você vai em outro livro, por exemplo, a Laor ou o Young Friedman. Então, você usa diferentes referências para poder deixar sua formação, seu entendimento de física o mais completo possível. Às vezes no mesmo assunto, duas pessoas, né, dois autores vão falar coisas diferentes que você vai poder absorver e deixar sua formação mais rica. Então, um estudo tanto em física quanto em outras áreas da exata, eu acho que das exatas e da natureza, enfim, passam por diferentes referências que boas possíveis que a gente pode acabar usando. Então, enfim. E o que for possível desses aqui, eu vou disponibilizar tanto os slides, né, para poder vocês olharem depois melhor quais são esses livros, quais são os nomes que eu citei aqui. E vou tentar disponibilizar em PDF aqueles que eu encontrar aí. E tão importante para é importante para a física também a parte da matemática, né? Tanto que a gente acabou um critério importante para a gente u- fazer a ordem de dificuldade dos livros de física foi a quantidade de matemática utilizada, né? Então, o quanto de matemática, ou nenhuma matemática da graduação. Seria o livro mais básico e muito cálculo, todo o cálculo possível seria o livro mais complexo. Às vezes as discussões físicas são parecidas, mas a quantidade de matemática que estava diferenciando aqui a dificuldade. Então é importante a gente falar também aqui rapidamente sobre as referências que a gente pode estar usando para matemática. Primeiro, básica. Quando eu me refiro à matemática básica, que eu estou falando da matemática que vai até o fim do ensino médio. Então, toda a matemática que a gente aprende até o terceiro ano do ensino médio seria essa matemática básica. E aí depois, cálculo, geometria analítica, essa matemática de graduação são outras referências. Então aqui são menos referências. No caso da matemática básica, é muito importante que essa matemática esteja forte, tanto para a gente aprender o cálculo um, cálculo 2, cálculo 3. É importante ter essa matemática básica forte, por exemplo, funções. Funções é tudo. Tudo é funções em cálculo. Então, ter uma base forte em funções ajuda bastante em cálculo, por exemplo. Então, referências para ajudar nisso. Fundamentos de Matemática Elementar, do Gelson Yese.
São 8 volumes, são bastante livros, e que passa por toda a matemática do ensino médio. Esse aqui eu já ouvi, e ele é muito bom. Tem demonstrações de tudo, tem muitos exercícios em ordem de dificuldade, tem discussões interessantes. Esse aqui é muito interessante. E tem outro que eu já ouvi falar muito bem, apesar de nunca ter usado, que é o Elementos da Matemática, do Marcelo Rufino. Agora, para a matemática da graduação, sugeriria para cálculo. A gente tem duas referências principais que eu acho suficientes. Normalmente, usa-se no cálculo, pelo menos na UFMG, eu acho que eu basicamente uso o Stewart, James Stewart, Cálculo, que tem 2 volumes, né? Cálculo 1 e 2, do James Stewart, que é uma referência muito boa. Tem exercícios muito bons, as discussões são no nível certo, né? É uma discussão introdutória, assim, se você quiser aprender sozinho, às vezes, cálculo, com Stewart já dá, porque é um livro muito didático. Outro livro que normalmente é usado em cálculo, que eu vejo bastante pessoal usando, que é um pouco mais aprofundado que o Stewart, é um curso de cálculo do Guidorizzi. Normalmente o pessoal fala que é do Hamilton Luiz Guidorizzi. E, por último, né, aqui das nossas referências de livros, referências bibliográficas, para finalizar, uma referência de Gaal, que é importante, né? Geometria analítica e álgebra linear, para quem está aí no segundo período das engenharias, fez Gaal, acho que no primeiro período, e para o Eric, que está no oitavo, acho que, não sei, né, se mudou o currículo, talvez tenha feito no primeiro ou segundo também. Mas é sempre legal a gente estar voltando, revendo as propriedades matemáticas das coisas, para poder ter um domínio da matemática suficiente para a gente entender as discussões físicas de forma que a matemática, né, não atrapalhe o nosso entendimento da física. Às vezes, a gente não está entendendo alguma coisa que está acontecendo na matemática ali da discussão, e aí isso atrapalha a gente a entender a parte da física, e aí a gente acaba se embolando. Então, por isso que a gente está conversando aqui sobre as referências bibliográficas de matemática. E essa última aqui é a Geometria Analítica, um tratamento vetorial, que é do Paulo Boulos. Esse livro eu gosto bastante. As discussões dele são muito boas, eu gosto muito das discussões dele. Às vezes tem poucos exercícios em algumas partes, mas eu gostei bastante das discussões dele e às vezes dos exercícios do Reginaldo. Eu não sei se é esse livro também que vocês usam na engenharia. E qual livro que vocês usaram em Gal? Vocês lembram? Quem fez aí no semestre passado? Só para eu saber qual que vocês usam em Montes Claros. Pode ser diferente. A Carolina ou a Bruna, que estão no segundo período. Vocês usaram qual em Gal? Vi aqui que a Bruna, outra Bruna entrou. Eu não lembro qual Não foi o lembro. livro. Assim, às vezes a gente não lembra, usa diferente, enfim. Normalmente aqui no campus da Pampulha, a gente normalmente usa o do Reginaldo, né? Então, mas esse aqui ele é muito didático. Então, ele até parece assim que faz uma conexão muito boa entre a matemática do ensino médio e a matemática da graduação. E aí facilita bastante. O do Reginaldo, que é o que a gente normalmente usa no campus da Pampulha, eu não sei qual que vocês usaram aí de Montes Claros, às vezes ele tem umas discussões muito aprofundadas e acaba deixando a gente para trás. Então, eu acho que aí, ó, um exemplo de diferentes referências que a gente pode usar para enriquecer a nossa formação seria, por exemplo, usar esse aqui do Paulo Boulos, essa referência, para as discussões, e o do Reginaldo, que tem bons exercícios, para os exercícios. Então, é dessa forma que a gente vai tendo uma formação mais dinâmica e tentando tirar o máximo possível das matérias, das disciplinas, enfim. Essa aqui, então, são as referências que eu tenho para passar. Acho que entrou outra pessoa aí, a Bruna, outra Bruna também. Boa tarde, Bruna, bem-vinda. No início aí, a gente estava se apresentando, falando
o curso, o período e por que que tinham inscrito aqui. Você pode se apresentar rapidinho para a gente também? Oi, boa Oi, tarde. boa tarde. Eu faço engenharia agrícola e ambiental, eu tô no 8º período. E eu escrevi no curso aqui porque eu tô pegando a matéria de mecânica agora e eu pretendo dar, né, uma estudada mais profunda e investir mais nessa área. Entendi. Muito bom. Como você chegou depois, também tem uma parte de certificação dos cursos aqui. A gente está dando mini curso tanto em matemática, física e química aqui nesse projeto de ensino. Então, eu posso te explicar melhor depois, já que eu acho que você acabou não pegando essa parte. Então é Tudo isso. bem. Ok, então. Então, essas foram a parte, né, de referências bibliográficas.